Pessoal, vamos ver como fazer aquelas famosas finger joints aqui no FreeCAD. As finger joints são aquelas abinhas que, né, conectam dois pedaços de madeira, de MDF no caso, ou de acrílico, enfim, duas placas 90 graus uma da outra. Até elas têm esse nome porque é como se fossem duas mãos com os dedos intercalados, né? Então ele fica bem firme, dá um acabamento legal. Então assim, o que é importante para começar? Na hora de criar, eu tenho que criar cada pedaço que vai ser cortado no laser separado como um corpo separado aqui no FreeCAD, certo? Então, eu tenho aqui no caso três pares, três corpos, né? Eu criei essa peça aqui, saiu da minha imaginação só agora, mas é uma peça de canto com um reforço aqui. Então, é lógico que eu quero que desse reforço central aqui saia abinhas que vão entrar nessa parte de trás aqui, e que daqui de baixo saiam abinhas que vão entrar nessa parte de baixo aqui. E também é claro que dessa parte aqui saiam abinhas que vão entrar nessa aqui. Então primeiro eu vou fazer esse encaixe dessas duas e vou ter esse encaixe desta aqui entrando tanto nessa quanto nessa, tá? Eu desenhei essas três peças no Part Design mesmo, que é o mais comum. E é importante também que assim, eu fiz essas peças, fiz um sketch, dei o pad, né, que é aquela que dá o tamanho, que dá a extrusão, né? E eu coloquei o pad aqui de 3 milímetros porque isso aqui é para ser cortado em acrílico 3 milímetros ou em MDF 3 milímetros. Então isso aqui precisa ser respeitado. Se eu vou fazer para cortar em acrílico 2 milímetros, por exemplo, eu tenho que fazer com 2 milímetros, porque ele vai calcular o tamanho das abinhas aqui, das juntas, baseado na espessura do material, tá? Então isso a gente tem que já bolar antes o tamanho que vai usar, o material que vai usar, e já fazer pensando nisso, certo? Para fazer de forma bem simples, é lógico que a gente poderia vir no sketch mesmo e desenhar as abinhas e daí vir aqui e fazer o buraquinho no mesmo local das abinhas e tal. Daria certo também, mas é mais complicado e ele tem um workbench que não é oficial do FreeCAD, que é esse Laser Cut Interlocking aqui. Esse workbench ele não vem instalado por padrão, porque ele não é oficial, mas aqui em Tools, Add-on Manager, se procurar por Interlocking, ele vai aparecer aqui esse LC Interlocking, clicou nele, ele carrega isso daqui, no meu já está instalado, mas se não tiver ainda instalado no computador, vai ter a opção Install aqui em cima, só clicar, ele vai pedir para reiniciar o FreeCAD e tá pronto. A próxima vez que rodar, ele vai aparecer aqui em cima, tá? Esse cara ele tem alguns módulos, por exemplo, esse aqui que é para criar uma caixa do nada, então você do nada, do zero, você coloca as dimensões da caixa, se vai ter tampa, enfim, ele cria uma caixinha, bem prático. Esse aqui que é o que a gente vai usar, que ele chama de slots, que é na verdade o finger joint. Esse aqui você tem duas peças, quando elas se cruzam a 90 graus, ele abre um buraco num sentido em uma ou no outro sentido na outra, para você encaixar as duas. A gente vai ver isso mais pra frente também, por enquanto. Aqui ele cria caixas de canto arredondado, enfim. E esse último aqui que é o que nos interessa também, que ele exporta depois para SVG, para passar para corte laser. Ou para uma router CNC, enfim. Mas a gente vai usar esse cara daqui. Então eu seleciono esse cara, que é o dos slots, que é o finger joint. Eu preciso adicionar para esse sistema quais peças vão ter juntas, ou vão participar, mesmo que ela não vá ter as juntas nela, ela vai receber as juntas, eu tenho que adicionar. Houve um problema de tradução aqui, acho que a pessoa que criou esse módulo, esse workbench, não tinha um inglês muito fluente, e eles usaram essa questão aqui do add same parts, add same faces, o que seria algo como adicionar as mesmas partes, adicionar as mesmas faces, quando na verdade o que ele quis dizer é adicionar várias partes com as mesmas propriedades. Então, quando eu coloco, por exemplo, que eu quero nessa abinha aqui, eu vou querer três tabs para baixo, três abas para baixo. Para eu não ter que configurar isso de novo na outra, eu seleciono as duas e dou add same faces. Então não é adicionar a mesma face, é adicionar as duas faces selecionadas com as mesmas configurações. Então no caso, primeiro eu preciso adicionar todos os objetos. Então eu vou clicar em um, Ctrl, clico no outro, qualquer face, tá? De qualquer um deles, uma face de qualquer um deles. E eu posso dar o Add Parts ou Add Same Parts, no caso aqui. O Add Same Parts é a mesma configuração para todo mundo. Então vou dar o Add Same Parts, eles já apareceram os três aqui. Então eu tenho Pad.
com um dele selecionado, se eu dou espaço no teclado, ele esconde aquele ali temporariamente, tá? O espaço de novo volta. Então, para a gente poder, daqui a pouco, isso vai ser útil para selecionar as faces que me interessam. Então, barra de espaço faz sumir e voltar. Então tá, adicionou todo mundo aqui. Essas configurações aqui não importam muito, importa depois a configuração das faces. Então, o que eu quero? Eu vou querer que desse reforço aqui saiam abinhas que entrem nessa face aqui que está em amarelo agora. Também quero que desse cara aqui saiam abinhas que entrem nessa face aqui amarela. E vou querer que desse cara aqui saiam abinhas que entrem, né? Então desse cara aqui saiam abinhas que vão entrar nesse amarelo aqui. Não faz sentido eu querer que, por exemplo, saiam abinhas desse aqui, que as abinhas vão sair para fora, certo? Então essa peça não entra em nenhuma outra. Interessante observar isso na hora que estiver desenhando, tal. Essa peça de baixo aqui inteira, ela vai ter essa aqui entrando nela, vai ter essa aqui entrando nela, mas ela mesma não entra em ninguém. Todas as faces finas delas, as faces laterais delas estão livres, certo? Então nesse cara aqui eu não vou adicionar nenhuma face. O adicionar face aqui em quais faces eu quero que saiam abas para entrar na outra. Então nessa peça inteira, que é esse aqui, por isso que é interessante colocar nomes claros, eu deixei tudo como pad só ali, aí ele vira essa bagunça. Nesse cara eu não vou querer dele não vou querer que saia nenhuma aba, então eu até posso esconder para ele não me atrapalhar, certo? Deste aqui eu vou querer que saiam abas, então dessa face de baixo e dessa face que está escondida encostada nesse outro aqui. Então eu vou pegar esse outro aqui, eu vou pegar esse outro aqui e esconder. E agora então, vou selecionar essa face de onde eu quero que saiam abas, Ctrl, e seleciono essa face de onde eu quero que saiam abas. Se eu vier aqui e der só o Add Faces, eu vou ter que depois configurar, ele vai adicionar as duas no sistema, mas eu vou ter que configurar cada uma delas individualmente. Como as duas são mesmo tamanho praticamente, eu quero as mesmas configurações para ela, eu vou dar então Add Same Faces, que seriam então adicionar as faces com as mesmas configurações. Então eu dou Add Same Faces, daí aqui embaixo ele já me mostra aqui, o comprimento não me interessa, porque isso aqui já é do desenho, a espessura para eu confirmar então que ele tem 3 milímetros, o número de abas, então aqui no caso uma aba saindo aqui para esse tamanho de peça já seria bom, só que por didática eu vou colocar 2, então eu sei que ele vai ter 2 abas saindo nesse pedaço e 2 nessa aqui, porque eu adicionei as duas aí no Add Same Faces, certo? O tamanho de cada aba, então está com 10 milímetros cada, então vai ter 2 abinhas de 1 centímetro cada uma. O Shift, aqui ele desloca as abinhas do centro, então ele faz por padrão elas centralizadas. Se eu dou o Shift eu posso deslocá-las mais para cima, mais para baixo, não vou usar. A Interval Ratio aqui é o espaço entre elas, então assim, eu coloquei 1 centímetro, ele vai tentar fazer 2 abinhas de 1 centímetro com 1 centímetro entre elas. Se eu colocar esse aqui a 0,5, ele vai fazer então de 1 para meio para 1. Dá para ir brincando e dando o preview aqui, para ver até a hora que agrada, de repente a abinha tá batendo em alguma outra peça, tal, você vai mexendo com isso. Esse Dog Bone Hole, ele não nos interessa, para o corte laser ele não interessa. Se fosse para uma router CNC com broca, ele faz um furinho arredondado no canto da aba, talvez depois eu faça um videozinho até falando sobre ele, mas ele não nos interessa, ele adiciona geometria que pra gente não ajuda em nada. Tá? Então pro laser isso aqui não serve, então a gente desmarca o Dog Bone Hole. E tá pronto o dessa aqui. Se eu der o preview aqui, eu der o ok, ele vai criar as abas dessa peça, mas nessa aqui, entrando na outra, ele não criaria. Então agora eu preciso vir nessa aqui, marcar essa face dela, Add Faces, não precisa ser o same, porque eu só selecionei uma agora, então Add Faces. Daí eu vou colocar aqui nessa face aqui, eu quero, sei lá, 4 abas, também de 1 centímetro, 10 milímetros cada uma. Também não quero os Dog Bone Holes. E tá tudo certo agora. Então eu já tenho todo mundo que eu preciso, posso mostrar todo mundo. Então eu marquei que eu quero abinhas nessa face desse cara aqui que entra nessa, desse cara que entra nessa e desse cara que entra nessa, certo? Se eu der o preview aqui, ele já me mostra. Então esse aqui com as abinhas entrando nessa daqui, esse aqui com as abinhas entrando aqui e esse aqui com as abinhas entrando aqui. Concordo, beleza, deu tudo certo, era isso mesmo que eu queria. Se eu
de repente não é isso que eu quero, eu seleciono uma das faces que eu adicionei aqui. Por exemplo, essa aqui que eu tinha colocado duas abinhas, vou colocar uma só e vou dar a prévia de novo. Então ele fez só uma ali no meio. Ah não, eu quero 3 abinhas. Vou ali, coloco 3 e dou a prévia. Ele criou 3 abinhas. Ele começa a ficar muita abinha para pouco espaço, vai ficando pouco espaço entre elas, tal. Aqui duas ou até uma abinha de 15 milímetros. Aqui embaixo também, em vez de 4, este aqui é esta aqui. Em vez de 4, eu vou criar 3 abinhas de 15 milímetros. Quando eu tô, beleza, ficou do jeito que eu queria, eu dou OK. Repara que ele cria esse outro aqui, o preview, nesse aqui, ele abre uma outra janelinha de prévia aqui que a gente não vai usar depois, mas voltando para o trabalho original, ele criou esse multi-join aqui. Eu posso esconder os originais, que eu estou dando espaço aqui, e sobrou o multi-join, que já é o com as abinhas. Se eu abrir aqui, ele tem, de novo, ele tem uma cópia dos originais e cada uma das partes separadas aqui agora já com as abinhas. Certo? Beleza, tá feito. Se eu pegar uma peça dessa aqui, mover, por exemplo, dá pra ver melhor o esquema ali, certo? Então ela vai encaixar nas outras ali. Bonitinho. Como é que eu exporto isso aqui agora para SVG? Eu vou selecionar então agora as três partes, já com as abas, e vou nesse último coisinho aqui, que é o exportar para SVG. Ele coloca as partes todas lado a lado e também cria esse, se vocês olharem aqui, ó, tem as 3 peças, mas ele também aqui, Shape 2D View de cada uma delas, que é o que a gente quer, o vetorial pro Inkscape, para mandar para corte laser. Eu seleciono esses 3 caras, que é quem eu quero exportar. Eu não quero exportar as peças em 3D, isso aqui não vai para uma impressora 3D, ele vai para o corte laser que só precisa dessa linha, certo? Então eu seleciono o Shape 2D View dos 3 e vou ali em exportar, export, e exporto como, não como STL, mas como SVG. Cadê agora? Deixa eu achar aqui. Agora tem que achar aqui rapidinho. Não é o Drawing SVG, é o Flatten SVG, que é o SVG achatado. Então ele é plano em 2D. Eu exporto esse cara como Flatten SVG. Isso aqui eu posso abrir depois no Inkscape e ajeitar para corte laser. E tá feito. E assim você criou a peça com o Finger Joints. Eu não consigo, depois de fazer isso, eu não consigo mudar esses parâmetros mais. Tá? Eu posso voltar ali com as minhas peças originais aqui e refazer o processo. Tá? Mas eu não... aqui com as minhas peças originais que estão aqui, inclusive, não aqui do multi-join, e refazer tudo. Mas ele não é tão prático de, eu quero mudar depois de pronto só um pedacinho. Isso não dá certo. Mas basicamente é isso. Para fazer a caixa, deixa eu começar um novo aqui. De forma prática, eu já venho aqui no Laser Cut, eu nem começo nada nas outras formas. Venho aqui no Laser Cut Interlocking, seleciono caixa, ele já me cria uma caixa padrão aqui. Que eu coloco minha medida, largura, altura, profundidade, tudo em milímetro, a espessura da madeira. Aqui ele está usando essas medidas como uma medida externa da caixa, ou seja, se eu medir de pontinha a pontinha, aqui ela vai ter 30 milímetros. Mas não, eu quero guardar um objeto de 30 milímetros lá dentro, aí eu desmarco aqui, dou uma prévia de novo e ele fez a caixa agora de forma que dentro dela ela tenha 30 por 50 por 90. Dá para ir brincando aqui com esses parâmetros. Se eu quero que o tampo vá um pouco para fora, seja maior do que a parte de cima, enfim, tem vários parâmetros que dá para mexer, mas basicamente é isso. O finger joint na caixa ele não cria automaticamente, infelizmente. Eu dou OK, ele cria aqui o box com cada uma das faces separadas. Daí a partir disso eu vou selecionar todo mundo, vou lá no finger joints, add same part, ele adicionou todo mundo, daí eu vou um por um, marcando então aqui, ó, eu quero que esse cara aqui, então eu vou esconder esse aqui, eu vou marcar aqui esse aqui e esse aqui,
Add same faces, vou dar os parâmetros. Na hora que eu dou a prévia, o lado está escondido. Opa. O que eu fiz de errado aqui? Tá, eu fui esticar o negócio, agora eu não sei o que eu fiz de errado, porque que ele não fez aqui. Mas é a mesma ideia, você tem que vir selecionando cada uma das faces. Left panel é esse daqui, essa face é essa. Não sei por que ele não está fazendo. Ah, fez. Enfim, na prévia ele não estava fazendo, mas aí ele vai criar. Tem que vir face por face, mostrar as faces de dentro, né? Indicando onde que você quer que tenha o finger joint e ele cria a caixinha. É isso aí.